Fala aí, moçada. Vamos estudar agora um pouco sobre o processo de transmissão do calor. Como que o calor vai se propagar para chegar de um local até o outro. Veja aqui nas imagens que você tem na transmissão de calor, na propagação do calor, duas situações que você conhece muito bem. Na primeira aqui, você tem uma pessoa que está colocando uma bolsa de gelo fria. Como você já aprendeu, a bolsa em si não vai passar nada para ela. Por quê? Porque o calor não passa do objeto mais frio para o objeto mais quente. O que vai acontecer é que, no caso da aliviadora ali, ela vai colocar a bolsa fria e a bolsa fria vai roubar calor dela, né? Então a gente tem aqui a bolsa fria roubando o calor da pessoa. Então há uma transferência de calor, obviamente, entre o corpo da pessoa em contato direto com a bolsa térmica. Na segunda situação, o que você vê já é uma panela que está sendo aquecida e está evaporando água, né? Então a gente tem ali um processo de ebulição que está acontecendo. Nesse processo você tem o fogo aqui embaixo com as suas chamas muito quentes que vão acabar transmitindo calor para o alumínio ou aço, o que for da panela, que vai passar o calor para a água. Só que a água é um líquido. Como é que isso acontece com o líquido, né? É um pouquinho diferente. A gente vai estudar exatamente agora como é que esses processos acontecem, de forma diferente dependendo da situação, do contexto. O primeiro processo é a condução. Bom, você imagina que se você pegar qualquer objeto metálico, por exemplo, pode ser um pedaço de metal, qualquer, uma barra de metal, pode ser uma colher, pode ser uma frigideira que é toda de um material só, toda de metal, sem um cabo de plástico ou de madeira. O que que vai acontecer se você colocar a mão em uma ponta, por exemplo? Aqui você tem a sua mão bonitinha segurando essa barra que está ali com fogo, ou a chama do fogão, o que for. O que que vai acontecer com a sua mão depois de um tempo, mesmo que você não tenha colocado a mão ali na vela? Evidentemente, se você botar a mão na vela, você vai queimar. Mas se você colocar a mão numa ponta onde está aquela barra, ou a panela, ou a colher, o que for, o que que vai acontecer com a sua mão depois de um tempinho? É evidente. O que vai acontecer é que você vai sentir cada vez mais morno, mais quente, vai ficar super quente. Por quê? Porque você vai ter o calor sendo conduzido, né, para lá, na direção e sentido da sua mão. Então, o calor ali, ele vai sendo transmitido. Ele não está agindo somente no local onde está a chama. Ele vai sendo transmitido através de uma condução, através de um material sólido. Então você vê que na própria animação, você tem uma coisa que no início ela está aquecendo só a parte ali próxima à chama, e com o tempo, ó, ela vai cada vez mais passando o vermelhinho ali, ó, em direção aonde? A mão, a sua mão. Veja também aqui na imagem do meio que é basicamente isso que está acontecendo. Você tem ali as moléculas mais vermelho que estão mais quentes, estão mais agitadas, por quê? Porque estão mais quentes. Lembra disso? O que que significa estar quente, temperatura alta? É a molécula está mais agitada. Então, se a molécula ali está mais agitada nessa ponta, quer dizer que quanto mais longe da chama, mais ela vai estar, de que forma? Menos agitada. Então, o que você vai ter ali é que quando você bota a mão aqui no começo, as moléculas estão pouco agitadas no início, né? Estão ali em azul. Conforme você vai transmitindo calor por condução de uma ponta até a outra, aí sim, a tendência é que todo mundo vai começando a ficar o quê? Vermelhinho também. Porque uma molécula vai agitar a próxima, que vai agitar a próxima, que vai agitar a próxima. Então, como eu falei, ó, para o terceiro desenho é a mesma coisa. O cara vai botar a mão ali e vai. Ai, queimei. Por quê? Porque você vai ter o calor da chama fluindo pela panela, indo até o cabo. Entendeu? Então, o processo de condução é super simples. Tudo bem? Uma molécula que agita a outra num objeto sólido e vai seguindo o seu caminho até chegar na outra ponta. Não tem muito mistério. Processo de convecção. Esse processo ele acontece em fluidos. O que é um fluido? Por exemplo, é um líquido ou um gás. É alguma coisa que tem fluidez, vamos dizer, que pode se mover, que pode fluir, né? Então, quando você tem um gás, ele pode subir, simplesmente subir e se dispersar. E um líquido você consegue deixar ele somente confinado no recipiente. Se você largar ele, o que ele vai fazer? Ele vai esparramar. Então, são estados muito diferentes do sólido, certo? O movimento de convecção ele tem uma peculiaridade. Tá vendo aqui na primeira animação?
que você tem uma chama, essa chama está aquecendo o fundo da panela, certo? Se o que tem dentro é um líquido, que vai acontecer? Porque assim, você sabe que a chama entra em contato com o alumínio da panela. Quando isso acontece, ele vai esquentar as moléculas que estão próximas e por condução vai transmitir para a panela toda. Beleza, isso é fácil de entender. Agora, no processo de convecção, o que você vai ter é, se a chama está aquecendo ali a panela, principalmente aqui no meio da panela, o que vai acontecer? A água que estiver mais próxima, ou seja, a água que estiver aqui nessa região mais próxima, ela vai ser mais quente, porque vai passar calor de forma mais direta para ela, para essa porção de água. O que vai acontecer com essa porção de água? Ao estar mais quente, ela vai se agitar mais. E a água, quando ela se agita mais, o que ela vai fazer? Ela vai ficar mais quente e vai aumentar o seu volume. Lembra disso? O que acontece? Você tem ali as moléculas. Elas estão mais próximas. Quando você esquenta e agita, o que vai acontecer? Elas vão tender a ficar mais distantes. Quando você faz isso, você está aumentando o volume, está aumentando a distância entre as moléculas. Então o volume está aumentando, porque você está aumentando a distância entre elas. Só que quando você faz isso, o que você faz com a densidade do material? Lembrando que a densidade ela não é nada demais. Ela é massa dividido por volume. Ou seja, é a concentração do que eu tenho em um dado volume. Se esse volume aqui ele aumenta, e é inversamente proporcional à densidade, quer dizer que a densidade diminui, pô. Se o volume aumentar, a densidade diminui. Por isso que o isopor, por exemplo, ele é pouco denso, porque ele tem um volume grande cheio de ar dentro, então ele é muito pouco denso, mesmo que ele tenha um volume muito grande. Então tem essa brincadeira toda de massa e volume. Nesse caso, falando da água, como o volume aumenta, só porque ele esquentou, o que você vai ter ali é que a densidade diminui. E ao acontecer isso, o que acontece com uma coisa que é menos densa? Por exemplo, o óleo. O óleo não sobe quando você mistura com a água? Sim, por quê? Porque o óleo é menos denso. O óleo é mais leve, entre aspas. Então, o óleo vai tender a subir e a água vai descer. É porque a água é mais pesada, vamos dizer, ou seja, mais densa. Então, o que vai acontecer com essa porção de água que está ali menos densa? Ela vai subir. Então, o que você tem aqui acompanhando, olha aqui a rodinha girando, é que o mais quente vai tender a fazer o quê? Subir. Então, por isso que você vê ali no meio, ó, em vermelhinho, a água mais quente ficando menos densa e subindo. Só que a água que está aqui mais em cima ela é mais fria. Como ela está mais fria, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que descer. E por isso que você vê esse movimento acontecendo. Que você pode ver bem aqui na segunda imagem. Observa na segunda imagem. Próxima à chama você vai ter mais quente. Normal, está mais próximo da chama. Você vai ter a porção de água fazendo o quê? Ela vai estar ali mais quente, vai estar ficando menos densa e vai subir. Conforme ela suba, o que vai acontecer com ela? Ela vai ocupar o lugar da água fria, e a água fria, que está mais densa agora, vai descer. E isso se repete, porque quando a água fria descer, ela vai esquentar. E ao esquentar, o que vai acontecer com ela? Ela vai subir de novo. Então, o que você tem que entender disso, basicamente, é que quando está quente, sobe. Quando está frio, desce. Só que vai esquentar de novo e vai subir de novo. Vai ficar fazendo esse movimento como você vê nessa segunda imagem. Ó. É um movimento de giro. Ele fica girando, girando, girando. Isso é uma convecção. E isso acontece tanto com líquidos, como você está vendo, como também com gases, por exemplo, como o ar. Isso acontece porque você vai ter aí também, você vai ter ar aqui, você vai ter umidade. O que vai acontecer com essa umidade? Ela vai subir, né? Ela vai estar esquentando aqui e vai subir. Conforme ela suba carregando a água, o que você vai formar lá em cima? Nuvem, por exemplo. Isso acontece. É um movimento de convecção. E o que está mais frio vai descer. O ar não fica estático, parado, ar frio lá em cima e ar quente aqui embaixo para sempre. Não, você vai ter esses movimentos sempre acontecendo, movimentos de convecção. Por quê? Porque é normal em fluidos, quando você tem lugares que estão mais quentes, certo? Então, o movimento de convecção é um pouquinho mais complicado que o de condução, mas dá para pegar. Radiação ou irradiação, tanto faz como você chame. Observe que aqui é um processo um pouquinho diferente. Como que a luz do Sol e também o calor, né, que é transmitido, chega até a gente na Terra, como você vê aí na animação? Bom, fato. Você vai ter alguma coisinha no meio do caminho? Pode até ter, né? Alguma poeira aí, alguma coisa, é, algum asteroide, isso não importa. Mas o que você mais vai ter ali é nada, é vácuo. Como que a luz do Sol sai do Sol e chega até a Terra, sendo que não tem nada? Porque assim, no processo de condução, quando você transmite calor
ali do fogão até sua mão, por exemplo, por que isso acontece? Porque tem a panela. A panela é um objeto sólido. Graças às moléculas dela, que elas vão se agitando e transmitindo calor para as próximas moléculas. Então, está falando de matéria. Uma matéria com outra matéria com outra matéria vai chegar até a sua mão. Perfeito, fácil de entender. Quando você fala da convecção, o que você tem que ter ali? Bom, para acontecer aquele movimento de convecção, do sobe e desce, você tem que ter basicamente o quê? Um fluido. Seja lá qual for o gás, seja lá qual for o líquido, ele tem que ter, tem que existir. Senão não tem como haver a convecção. Mas quando você não tem nada, quando você tem vácuo, que é esse caso aqui agora, nesse caso, também é possível transmitir calor. Porque se você ver, na verdade, o que você tem é luz. E a luz tem energia, tá? Não importa a cor, ela tem energia. Isso não quer dizer que qualquer cor vai aquecer facilmente, não é bem assim, tá? Mas você vai ter especialmente o infravermelho que vai ajudar a esquentar. Ele é o maior responsável pelo aquecimento. Então, quando você tem a luz do sol, você tem todas as cores que você vê, que você consegue até decompor nas cores do arco-íris, né? Tem todas as cores misturadas que dão a branca, só que você também tem outras coisas, como ultravioleta e infravermelho. O infravermelho, ele é o principal quando você fala de aquecimento. Então, quando você sente o calorzinho do sol, basicamente é muito graças ao infravermelho, essa radiação que vem junto, tá? Só que luz não precisa de meio para se propagar. Você consegue mandar um sinal, por exemplo, de radiofrequência, daqui até um satélite e esse sinal voltar, mesmo que o satélite esteja em órbita, mesmo que não tenha ar, não tenha nada no meio do caminho. Isso é uma característica da luz. Então, como é que a gente está falando de luz especificamente? Então é basicamente isso. A radiação acontece porque temos luz. Nesse caso, principalmente, o infravermelho. Então é um modelo diferente, bem diferente de condução e da convecção. Quando você coloca, por exemplo, a mão como nessa imagem aqui, e tem uma fogueira, não necessariamente o calor que está saindo ali da chama está passando pela sua mão só por conta do ar, por exemplo, que está ali. Ele simplesmente passa porque ele passa. Porque você vai ter aqui, como na terceira imagem que a gente vê aqui, ó, a radiação. A fogueira, ele tem a chama. E a chama emite calor como um sol, por exemplo. Só que esse calor, ele consegue se propagar mesmo se você não tiver nada, tá? Então, isso é a radiação. Efeito estufa. Bom, o efeito estufa é o seguinte. Vamos continuar falando da luz, que é o que importa no efeito estufa. Você sabe que, como eu acabei de falar, você tem a luz que é dividida, que chega do Sol. Uma parte, que é a central aqui, é a luz que tem a ver com a parte visível, que vai do violeta até o vermelho. Tá? E a luz, como sendo uma onda, ela vai ter lá sua forma. Tudo bem? Nós não enxergamos o que está abaixo. Ou seja, nós não enxergamos o ultravioleta. O ultravioleta é imperceptível para a gente, mas esse troço entra aqui. Tanto que você tem que ter ali um óculos que tenha proteção ultravioleta para não machucar a sua visão se você ficar muito exposto. Você tem que passar protetor solar. Por quê? Porque ultravioleta, o UVB, por exemplo, que é um tipo de ultravioleta, ele pode danificar a sua pele com o tempo, faz você ficar moreno, bonito e tal, mas também faz você poder ter um câncer de pele se ficar muito exposto. Então, é uma luz que você não enxerga, mas que está junto com a luz do sol, que você enxerga também em parte. E você tem o que a gente discutiu agora há pouco, que é a infravermelha. Essa radiação você também não enxerga. Porém, ela é uma radiação que é responsável bastante pelo aquecimento, por essa sensação, por esse calor que você vai sentir, né, pela transmissão de calor para a sua pele. Como você viu, uma lâmpada daquelas amarela faz isso, o fogo faz isso. Então, não é nada de outro mundo. Se você observar, considerando que o infravermelho está junto com a luz do sol e é o responsável principal pelo aquecimento, o que vai acontecer quando você tiver ali isso passando para a Terra? Isso vem para a Terra, chega até a gente. Isso fica aqui para sempre? A luz fica aqui para sempre? Com certeza não, porque você tem muitas coisas aqui, o solo, espelhos, vidro, água, tudo que consegue fazer com que essa luz, né, visível ou não, ela chegue até a superfície e volte para o espaço. O efeito estufa ele tem muito a ver com isso, com a capacidade de voltar para o espaço. Lembra que aqui, para você ter condições de vida, você precisa ter uma temperatura equilibrada, você precisa ter todos os gases aqui certinhos, tudo bonitinho.
Quanto mais você altera as características, mais difícil vai ser você ter vida, obviamente, né? Mais difícil de controlar a temperatura, especialmente. Então, o que vai acontecer aqui? Por exemplo, antigamente você tinha Revolução Industrial, por exemplo. Aí você começou a ter muitas fábricas, depois automóveis, usinas termoelétricas, etc. Nisso você começou a emitir bastante dióxido de carbono, que é o CO2. O metano é um tipo de gás que vem de decomposição, lixão e tal, que tem aquele chorume, aquela coisa. Vulcão também tem muito metano, né? Decomposição de corpos e tudo mais, tudo libera metano. Então, por exemplo, é um gás. Óxido nitroso é um outro tipo de gás, que vem também de bactérias. Na agricultura você tem isso também acontecendo, lá no solo, no oceano também você vai ter muito óxido nitroso. Então são coisas que são até naturais. Algumas você vê que são naturais, normal, decomposição, bactérias que existem por aí e tal, oceano. Outras não, como fábrica, automóvel, a gente sabe que não. Aí nós somos responsáveis. Assim como os gases fluoretados, né? O CFC, eles eram muito famosos lá na década de pelo menos 80, 90, por causa do buraco na camada de ozônio. Então ali você tinha o tal do buraco na camada de ozônio que era acreditado bastante por causa do CFC, que são aqueles aerossol. Você lembra aquele que você aperta tss, e você tem, enfim, várias funções para eles? Os geladeiras, ar-condicionado, várias outras coisas também utilizavam gases desse tipo, foram proibidos. Você não utiliza mais esse tipo de gás, então foram substituídos por hidrofluorcarboneto, que é um outro tipo de gás que não agride a camada de ozônio, mas também contribui para o efeito estufa minimamente. Além do vapor d'água. A própria água, ela contribui um pouco para o efeito estufa. Então você tem vários fatores somados, alguns são naturais, já estão ali desde sempre para poder equilibrar ali a temperatura do planeta, outras são obra do homem, né? E até onde a gente consegue atrapalhar esse processo e tal, bom, isso é o que a ciência tenta estudar. O que acontece de fato, se você observar aqui essas imagens, é que você vê que a radiação solar ela vem em direção à Terra, normal. Vem luz visível, vem infravermelho, ultravioleta, isso faz parte. Ao entrar, o que vai acontecer? Ela vai aquecer a gente, ótimo, vai possibilitar a vida, né, e tudo mais. Só que para fins de controle, você tem que ter ali uma camada que permita a entrada dessa luz e que também permita que ela saia. Não toda, porque se sair ela toda, o que vai acontecer? Vai congelar esse negócio. Então tem que manter uma parte do calor aqui retido e tem que mandar embora uma parte excessiva. Então os gases que estão ali em volta, eles controlam isso. O que a gente já conhece, os naturais, né? Então há uma retenção, porque uma parte é dissipada, mas a outra, ó, ela encontra alguma coisa e volta. Ela encontra uma camada de gás ali, como o metano, dióxido de carbono e tal, e acaba batendo e voltando. Especialmente quando a gente fala do infravermelho, né? Ela vem, aquece, ela quer sair e não consegue. Se você olhar aqui na animação, uma estufa, né? Vamos falar de uma estufa, como uma estufa de qualquer coisa, de planta, por exemplo. Você tem lá uma camada de vidro aqui que permite que passe a luz, ou seja, tanto a luz visível aqui em azul, quanto o calor, que é o infravermelho, que está em vermelho ali. Ambas vão entrar, certo? A luz vai entrar, as duas. Elas entram, bonitinho, azul e vermelhinho. A azul entra, sai também, não tem nenhum problema, só que o problema, no caso, é vermelha. Por quê? Porque eu estou falando do infravermelho. Ela entra, uma parte fica retida, mas ó, tá vendo que bate e volta? Ao invés de simplesmente uma parte sair, você vai perceber que ela vai bater, ó, e vai voltar. Uma parte fica retido. E isso cria uma estufa. Por isso que a gente chama de efeito estufa. Entendeu? Então ele facilita com que a luz passe, mas ele dificulta que o calor faça o quê? Saia. É proposital no caso de uma estufa. Você quer manter o aquecimento ali. Quer ver um exemplo? Não sei se já aconteceu com você, de você entrar num carro, às vezes, que ele ficou ali um tempo ali em algum local no sol. Mesmo que ele tenha sulfilme. Tá lá, beleza, saiu do carro, tá. Aí voltou pro carro, pô, mas que calor desgraçado, tá muito quente, tal, tá abafado, meu Deus do céu, tá pelando o banco e tudo, o painel, volante, tudo tá quente. Por quê? Porque criou uma estufa. Porque ali você criou uma situação em que a luz do sol entra, mesmo que você fale, mas tem insufilme. Sim, o insufilme, especialmente o que tem no mercado, a maioria que é vendido por aí, ele não tem muita capacidade de absorver ali o infravermelho. O que ele vai fazer mais ali ele vai tentar bloquear a luz visível, mas o infravermelho, boa parte dele vai passar.
entendeu? E ele é responsável pelo aquecimento, então muito dele vai entrar e não vai conseguir sair, criando o quê? Uma estufa, entendeu? Mesma coisa, mesmo princípio, por isso o carro vai ficar quente, mesmo com insufilme. Tem insufilmes que são diferentes, que têm capacidade justamente de fazer isso, o controle de infravermelho. Então ele consegue bloquear bem a entrada já do infravermelho, ele não fica tão quente assim, mas como você viu, o efeito estufa não tem nada demais. Então espero que tenha aprendido alguma coisa hoje. Bons estudos!